Ler o Mundo com o Joca. Olá, mães! Olá, pais! Na semana passada a gente fez uma enquete no Insta para vocês ajudarem a gente a decidir o vídeo dessa semana. E o tema que ganhou foi... Como lidar com a resistência das crianças à leitura? E aí, como que a gente faz com as crianças que não querem ler? Então, gente, muitos dos vídeos que eu faço aqui já tem relação com esse tema, né? Eu trago dicas para como trazer as crianças para a leitura e muitas vezes eles ajudam as crianças que estão resistentes, que não querem ler, que dizem que não gostam de ler. E o que que acontece, né? Para a gente se envolver numa leitura, se engajar numa leitura, a primeira coisa que a gente precisa é entender qual é a função social desse texto que a gente está lendo. Ele pode servir para propósitos meus, né? Por exemplo, literatura eu posso ler porque eu gosto de ler, para me sentir bem. E ele pode ter propósitos que são propósitos de comunicação. E isso é muito importante, né? Para que esse texto serve no mundo? O jornal traz muitos textos informativos e quando a criança entende para que ele serve, para que ele pode ser bacana na vida dela, para que essa informação pode ser bacana na vida dela, aí ela naturalmente se envolve com a leitura do texto. Então é muito importante a gente mostrar na vida para que a gente lê o jornal, para que a gente se informa, né? Mostrar como exemplo a gente fazendo isso, né, ouvindo notícias no rádio, lendo o nosso próprio jornal e mostrando para a criança. Muitas vezes a criança pode se aproximar do texto jornalístico vendo a gente consumir isso, né, usar isso na nossa vida. E aí quando ela for se aproximar, quando ela se deparar com uma leitura jornalística que é para ela, como a do Joca, ela vai já entender para que isso serve muito melhor. E aí ela consegue se aproximar de um jeito mais legal, né? De um jeito mais tranquilo, não entendendo isso como uma obrigação. E aí a gente vai para um outro ponto que é muito importante, né? Eu pelo menos, eu começo sempre a leitura do jornal pelas partes que eu gosto, pelos temas que me mobilizam, né? Então, a criança pode fazer isso também. E no Joca, isso é muito bacana de ver. Eu vejo os meus filhos, pelo perfil deles, quando eles vão ler o jornal, eles de cara já gostam de alguns tipos de matérias e aí eles querem ler primeiro essas matérias e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a leitura pelas coisas que mobilizam as crianças. Então, por exemplo, o Joca tem muitas matérias que falam sobre o universo dos games, né? Essa edição 165 vai falar sobre os 25 anos do Pokémon, por exemplo. Eu tenho certeza que o Mateu, meu filho, quando eu for começar a ler essa edição com ele, a primeira coisa que ele vai querer ler vai ser isso. Ou então, sobre os alunos da escola que fizeram a escola no Minecraft, que eu achei incrível essa matéria também, que tem na edição 165, que são assuntos, né, que interessam muito as crianças, e só que eles vêm no Joca, eles vêm de um jeito diferente, com uma outra abordagem, com outro olhar que amplia, né, a visão sobre o assunto. Eu tenho certeza também que eles vão gostar muito da matéria sobre as missões em Marte, sobre o resgate das tartarugas. A Helena, por exemplo, que já é mais velha e tem um outro olhar para o mundo, ela quando viu a foto do Acre, do alagamento, ela ficou super mobilizada e já quis começar por aí. Então as crianças, elas têm perfis diferentes e aí a gente tem que também dar a chance de elas em casa olharem para o jornal como um todo e elegerem o que elas mais gostam para começar a leitura. Depois a gente vai puxando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, com tranquilidade, sem obrigação, para que a leitura se torne algo gostoso, né, no dia a dia das crianças, que elas busquem a leitura, aos pouquinhos, e não que a gente imponha isso a elas como sendo uma obrigação, uma coisa que tem que fazer, uma coisa que, isso, né, tudo que vem muito como obrigação acaba virando uma chatice na vida das crianças. Então quando a gente obriga a ler, quando a gente obriga a fazer isso, a fazer aquilo, eles acabam se afastando. Então a gente tem que ter esse olhar de escutar, né, de entender o que a criança gosta e ir trazendo ela para a leitura, né? É um caminho
um pouco diferente, mas que traz frutos muito mais positivos na formação dos leitores, tá bom? Então essas foram as minhas dicas para a leitura dessa edição e de todas as outras que vierem também. A gente tem muitas outras dicas. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, escrevam também nos comentários ou escrevam para contato@magiadeler.com.br, e a gente volta na próxima edição com mais dicas.